Olá a todos que assistem os vídeos do canal Felipe Almeida FC. Hoje vamos começar aqui mais uma série de vídeos no canal, dessa vez fazendo estudo sobre os fundos imobiliários. Essa série tem como objetivo eu mostrar para vocês como que eu busco informações e como que eu faço estudos para analisar e acompanhar o desenvolvimento dos fundos imobiliários no mercado. Lembrando que esse vídeo ele não tem como objetivo nenhuma recomendação de compra ou de venda ou de negociação em qualquer um dos fundos que eu vou apresentar aqui, tá ok? Esses vídeos eles têm o objetivo de mostrar aonde que nós podemos buscar as informações dos fundos imobiliários para que aí sim nós possamos fazer os nossos estudos e cada um tomar sua própria decisão. Então esse vídeo não é uma indicação de compra, nem de venda, nem de nenhum tipo de negociação. Tá ok, pessoal? Então, vamos começar. Hoje, esse vídeo ele vai ser específico do fundo HGLG11. Tá certo? Então vamos lá fazer uma pesquisa do fundo HGLG11. A partir de agora, então, nós vamos entender o que é o fundo HGLG11 e que tipo de informação que esse fundo passa para a gente, tá certo? Antes de partir para os indicadores, vamos ver a descrição, né, do fundo HGLG11. O fundo é um fundo imobiliário especialista em galpões logísticos. O HGLG11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, o fundo ele é dono de imóveis físicos, tá certo? Especificamente, no caso aqui do HGLG11, em imóveis de galpões logísticos. E o fundo, como está aqui descrito, ele tem o objetivo de comprar ou construir imóveis para locação e gerar uma renda mensal. Ou seja, o fundo ele compra ou constrói os imóveis logísticos, faz a locação e os rendimentos da locação, parte deles é distribuído aos cotistas do fundo. Vamos lá então agora sim entender um pouquinho dos indicadores, tá certo? Aqui, no caso, esses indicadores eles são atualizados com uma certa frequência. Então, quando ele diz liquidez diária, esse número de negociações é no pregão da Bovespa. É muito importante que você também pense que o fundo ele tem que ter uma liquidez. Senão, você pode precisar, não é o ideal, né, que você precise vender um fundo em emergência, ele sempre tem que ser algo estratégico, mas se algum dia você precisar se desfazer desse fundo, ele tem que ter uma certa liquidez. E como a gente vê aqui, ele tem uma quantidade muito expressiva de negociações na Bovespa. O rendimento, R$ 0,78, ou seja, 78 centavos. O que é isso? É o rendimento por cota, ou seja, ele paga 78 centavos por cada cota que a pessoa compra do fundo. Um outro indicador importante é o dividend yield, que é o quanto esse rendimento por cota ele representa percentualmente. Patrimônio líquido do fundo, atualmente 1,5 bilhão, isso é bem expressivo, tá? Valor patrimonial, isso é importante. Rentabilidade no mês, 12%. Atentem-se, essa rentabilidade ela não se refere ao dividendo, tá? Ao rendimento pelas cotas. Esta rentabilidade é a valorização do preço da cota negociada na Bolsa de Valores. Ou seja, no último mês ela valorizou aí próximo a 12%, tá certo? Bom, e isso aqui é importante também. P sobre VP. O P sobre VP, ele representa o preço
sobre o valor patrimonial. Bom, que preço? É o preço da cota negociada. O preço da cota negociada é de R$ 202. Se você fizer algo como R$ 202 sobre o valor patrimonial, que é de 127, né? Você vai ter uma relação de 1,58. Bom, aqui mais para baixo nós podemos ver o acompanhamento, o desenvolvimento, né, do valor das cotas no mercado. E se a gente olhar aqui o histórico total do fundo, a gente pode ver também que lá de 2011, que é o que o site disponibiliza pra gente, até então, no momento, é o ponto mais valorizado. Isso também é de se levar em consideração, tá certo? Bom, as informações básicas do HGLG, né? Razão social, data de constituição do fundo, lá em 2010. Até o momento, ele distribuiu 7.881.340 cotas, tá certo? O patrimônio inicial, R$ 100.000, tá ok? O valor inicial da cota era de R$ 1.000, evidentemente que depois foram tendo novas emissões de cotas, por isso que hoje o número de cotistas é maior e o valor da cota tende a ser mais baixo, tá certo? Tipo de gestão ativa, taxa de performance não é cobrada para este fundo, taxa de gestão não é cobrada para este fundo, taxa de administração de 0,6 ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo. Segmento: logística, tá certo? Público-alvo: investidores em geral. Também não tem mais taxas aqui. E aqui o histórico de dividendos, tá ok? O último dividendo pago foi 0,78, que representou, em relação ao valor atual da cota, 0,39. Reparem, 0,39. Por quê? Porque em 2019 houve uma valorização das cotas. Logo, para que uma pessoa invista, ela seja cotista, ela tem que investir um valor mais alto. Com um pagamento de 0,78 centavos, o percentual em relação à cota tende a ser menor, tá certo? Nos últimos 3 meses 1,16, nos últimos 6 meses 2,27 e nos últimos 12 meses 4,49, tá ok, pessoal? Aqui, importante, veja como o percentual em relação ao valor de cotas, ele vem de retorno do dividendos em relação ao valor da cota, veja como ele vem caindo, tá certo? Então, como nós vimos lá em cima, o último pagamento de dividendos teve uma relação com o valor de cota de 0,39. Veja que ele está caindo, tá certo? Então, a valorização das cotas faz com que o valor percentual em relação a ela seja menor, tá certo? Bom, e o fundo? O que ele tem, já que é um fundo de tijolo, ou seja, ele tem os imóveis? Ele tem 14 ativos em 4 estados, sendo eles em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, a sua maioria estando em São Paulo. Importante você pensar que são um fundo de imóveis logísticos e ele tem uma boa quantidade de ativos em 4 estados diferentes. Isso significa maior pulverização de investimento caso a pessoa adquira cotas. É mais difícil de você ter uma vacância física ou financeira em todos os ativos ao mesmo tempo, diferente de um fundo mono que tenha somente um ativo,
tá certo? Isso significa diversificação de investimentos. E isso é muito importante. Aqui você tem um histórico, o histórico do fundo HGLG, de ocupação física, vacância física, ocupação financeira e vacância financeira, tá certo? Bom, aqui, vamos por exemplo em novembro. Veja que ele está com uma ocupação física de 93%. Logo, a vacância física é o restante 6,8%. A ocupação financeira está em 91,7%. E a vacância financeira em 8,3%. Certo? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no relatório gerencial, pessoal. Esse relatório eu recomendo que vocês leiam muito bem, tirem suas dúvidas, porque é a partir desse relatório e do acompanhamento que vocês fazem que vocês veem como o fundo é administrado, qual é a perspectiva para o fundo, tá certo? Aqui, ó, mais algumas informações. Cota, valor de mercado. Provavelmente eles vão informar quando que eles pegaram este valor de mercado da cota, tá certo? Porque nós já vimos que o valor de mercado da cota hoje já é diferente de 162, tá certo? Por quê? Porque esse relatório foi emitido lá no mês 10, tá certo? Nós estamos fazendo a verificação dele em dezembro, ou seja, o valor da cota já mudou. O valor patrimonial permanece ali o mesmo, não teve muita alteração. O valor de mercado do fundo, 1,9 bilhão, número de cotistas, rendimento. E isso, veja que são aquelas informações que nós vimos lá no site, tá certo? Mas sempre tome como base o relatório, os relatórios, seja gerencial, informe, né? Que o fundo, que a administradora do fundo fornece, tá certo? Aqui nós podemos fazer um acompanhamento do resultado do fundo por cota. Então você pode perceber que lá de novembro de 2018 a outubro de 2019 não variou muito, o dividendo, né? O rendimento distribuído, tá certo? E o resultado acumulado deles. E aqui nós conseguimos ver a classe de ativos. Então, 75%, quase 76% do fundo ele está lastreado em imóveis físicos, ou 7% em outros fundos imobiliários, e 6% em LCI e 10% e pouquinho em renda fixa. E aqui, pessoal, vocês conseguem ver as empresas que estão nesses imóveis. Então, ou seja, a Volkswagen ela tem uma participação grande, ela tem uma participação de 32%. Ou seja, qualquer coisa que acontecer para a Volkswagen, para o fundo em relação à Volkswagen, vai ter um impacto. Seja um impacto positivo, seja um impacto negativo, tá certo? As lojas americanas com 17%. E você veja que tem empresas grandes, FedEx, Gerdau, Tetra Pak. Mas veja que essa pulverização de empresas é muito boa, tá, pessoal? Isso diminui o risco, porque é muito difícil que todas essas empresas simplesmente entreguem os imóveis e os imóveis fiquem com vacância física ao mesmo tempo, tá certo? Então isso dá uma segurança muito boa. Aqui a localização dos imóveis, você vê que a maioria deles está no estado de São Paulo, tá certo? No Santa Catarina. Você tem imóveis em Santa Catarina e Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá certo? Mas a grande maioria em São Paulo, região metropolitana de São Paulo, Campinas, tá certo? Bom, a evolução da vacância física e do aluguel. Veja que o valor do aluguel ele está aumentando, o valor do aluguel por metro quadrado. E a vacância física também teve um aumento, mas nada absurdo se a gente for comparar que já há alguns anos o país vem passando por uma crise, né? Saiu de uma
de uma vacância física de 4% para 7%, tá certo? Aqui também isso é muito importante, pessoal. Quando vocês forem fazer uma análise de fundos, vejam os vencimentos dos contratos, percentual da receita contratada, ou seja, 76% da receita do fundo, ele vem de contratos que só vão vencer de 2023 para frente, tá certo? Ou seja, nós temos aí, são contratos com uma duração bem longa. 8% da renda em contratos com um vencimento até 22, 4 até 21, 8,6 até 20 e apenas 2% foi em 2019, ok? Claro que tem os ajustes. Os ajustes, o reajuste do fundo, ele está dividido 53% por IPCA, 47% por IGPM, tá ok? E a tipologia dos contratos, 54,5 típico, 45,5 atípico. E aqui, pessoal, você tem uma descrição um pouco mais detalhada dos imóveis, certo? Vamos tentar encontrar aqui aquele imóvel da Volkswagen. Vamos ver se a gente acha aqui. Eu não sei se ele vai falar, mas como nós vimos, ficava em Vinhedo, né? Vamos tentar achar um imóvel do HGLG de Vinhedo pra gente aqui, olha só. Volkswagen Vinhedo. Lembrem-se, esse imóvel aqui, ele representa, vamos lá de novo, dar uma olhadinha, ó. Ele representa praticamente 32% dos empreendimentos do fundo HGLG. Ou seja, ele é um imóvel muito importante, tá certo? Ó, área bruta locável, 132 mil metros quadrados. É gigante isso aqui, tá certo? Locado, 100% locado. Número de locatários, apenas um. Tem um bom modelo construtivo, né? Uma boa estrutura, né? Pé direito alto, um piso com boa capacidade. Mas o fundo num todo, como ele tem aí seus, se eu não me engano, 14 imóveis, né? Ele está muito bem pulverizado, tá certo? E hoje nós vimos aqui como está distribuído o HGLG11, tá ok, pessoal? Veja, setor logístico tende a crescer em todos os lugares do mundo. Consumo movimenta setor logístico, tá ok, pessoal? E consumo sempre vai existir. Lembrando, hoje analisamos HGLG. Este vídeo não é um vídeo de recomendação de compra ou de venda ou de negociação. É um vídeo de análise do relatório gerencial e de apresentação de como podemos buscar informação. Tá certo, pessoal? Se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui nos comentários e também deixem nos comentários o que vocês acham do fundo HGLG. Escreve aqui pra gente. Vocês já estudaram sobre ele? Vocês acompanham esse fundo? E assistam aos nossos próximos vídeos. Os próximos vídeos eles serão vídeos mais curtos, mais dinâmicos, nesse sentido. A partir do momento que a gente já apresentou o intuito da série, agora a gente vai partir para várias análises. Tá certo, pessoal? Se você gostou, curte, compartilha. Se não está inscrito, se inscreva no canal e deixe seu joinha. Tá ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!